Otton, que vai estar trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Pode pegar aqui o microfone. Márcio, vem cá, Márcio, você está lá no fundo, mas vem para frente agora orar pelo nosso irmão Otton, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite, igreja. Estenda sua mão em direção ao altar. Poderoso Deus, Pai, te apresenta a vida do irmão Otton, Senhor. Use ele de uma forma extraordinária nessa noite, Senhor. Que tudo que ele for ministrar hoje, Deus, venha da boca do Espírito Santo, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertas, Senhor. Sabemos que é um culto da vitória, Senhor. Então, através da tua palavra, Senhor, traz cura, Senhor, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Quero aproveitar e parabenizar todas as mulheres da nossa igreja, as que são casadas, as que não são, e dizer que é muito bom ter vocês na vida da gente. O homem sem uma mulher é complicado. Mas graças a Deus que Deus preparou pessoas como vocês para estar ao nosso lado, caminhando dia após dia e ser uma bênção em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Parabéns pelo seu dia. Culto da vitória. Eu quero começar contando algo que Deus mandou, que ocorreu comigo. Não era propósito meu falar isso. Não gosto, para ser sincero. Quando eu comecei a trabalhar, depois de 3 anos desempregado, eu tinha muitas dívidas para pagar. E por diversas vezes, não uma, nem duas, nem 3, mas diversas vezes, Deus me mandou ofertar na vida de alguém. E quando eu olhava para o meu saldo, algumas vezes estava até negativo. E outras com a oferta iria ficar negativo. E eu dizia para Deus: Pai, a minha conta está no vermelho, ou vai ficar no vermelho, como é que eu faço? Não pense você que Deus vinha, sentava do meu lado e falou: não, Otton, não te preocupa, vai estar tudo certo. Não, ele simplesmente dizia de novo: eu te mandei ofertar. Falava de uma forma tão clara e tão objetiva. Eu dizia: Pai, a responsabilidade é tua, eu vou fazer a tua vontade. Obrigado, querida. E eu fazia, queridos, a vontade de Deus. Não pense que no mês seguinte minha conta estava gorda, ou no outro mês a minha conta estava transbordando, não. Mas você quer ver o milagre de Deus na vida de quem é fiel? Passado um tempo onde eu saldei os meus compromissos, eu nunca mais tive a minha conta no vermelho. Mas não bastasse isso, quando eu mudei para Belém do Pará, em 2010, saindo de São Paulo, e eu fiquei 10 anos em Belém do Pará. E quando eu tomei conhecimento da realidade que era Belém do Pará, eu me angustiei no coração por ter levado a minha família para aquela cidade. E eu, quando dobrei meu joelho, comecei a pedir a Deus que me tirasse dali. Só que, amados, nós tínhamos comprado uma casa, e pobre, quando compra casa, só tem um caminho: financiar, a perder de vista, 30 e tantos meses. E eu falei: Senhor, não dá para sair daqui e ir para outro lugar que o Senhor preparar sem a venda dessa casa. E não dá para vender essa casa com dívida, eu vou perder muito dinheiro. Eu falei: Pai, Tu és o meu Deus. Eu não sei como, mas eu te peço em nome de Jesus. Quando eu for viajar, essa casa tem que estar quitada. E eu tinha um projeto de sair de Belém do Pará em 7 anos. Eu sou muito detalhista com Deus. Eu fiquei 10, mas o meu projeto era de sair 7 anos.
eu pensei comigo, como estudo eu acho muito ruim em Belém do Pará, e eu disse, pai, a partir dos 7 anos o meu filho vai estar precisando estar na escola, e eu quero estar saindo daqui nesse período. Então eu preciso também ter minha casa quitada nesse período. Amados, eu não sei te explicar. Não me pergunte como, que eu não sei, não adianta. Não perca seu tempo me perguntando depois. Otton, me diz como aconteceu. Eu só posso te dizer que em 7 anos eu quitei a dívida da minha casa. O Deus que você serve, Ele é fiel. Mas é necessário que eu e você também sejamos fiéis a Ele. Talvez você entrou aqui angustiado, culto da vitória, e você veio talvez até desesperado atrás de uma vitória, de uma bênção. Mas será que você ofereceu a Deus, no período de louvor, uma adoração? Será que você derramou o teu coração diante de Deus e ofereceu a tua oferta como incenso suave a Deus? Ou será que as preocupações do dia, será que as preocupações da realidade que te aflige, te tiram no momento de adorar ao teu Deus? O nosso culto, pelo menos eu tenho esse hábito, eu já venho da minha casa, queridos, ainda mais hoje, que me foi feita a incumbência de trazer a mensagem. E eu costumo dizer que eu não sou pregador, não tenho conhecimento, não fiz teologia, mas se não é a misericórdia de Deus, a minha vida fica difícil demais. Então eu começo vindo da minha casa já orando, queridos, para que Deus receba o meu louvor, para que Deus me tire toda a preocupação, todo o problema da minha cabeça, para que eu, ao chegar aqui e dobrar os meus joelhos, eu já tenha uma comunhão direta com o Espírito Santo de Deus, para adorá-lo. Mas, infelizmente, muitas das vezes, nos colocamos na presença de Deus só para pedir. Não sabemos agradecer, não sabemos adorar. E eu fui ensinado que, para orarmos, precisamos primeiro adorar. Depois que nós adorarmos, aí sim a gente começa a apresentar as necessidades dos nossos familiares, das pessoas que nos cercam. E por último apresento a minha. E ultimamente Deus não tem deixado nem eu fazer isso. Sabe, queridos, queremos ter uma vida de comunhão, queremos ter uma vida de transformação na presença de Deus. Queremos ter uma vida de prosperidade. Mas não queremos ser próspero espiritualmente. Não queremos dar o lugar que Deus merece no nosso coração. Apesar de ser culto da vitória, e eu sei que muitos aqui vieram, se não todos, buscar, eu também vim buscar uma palavra de confirmação, de vitória para a minha vida. O que Deus colocou no meu coração tem a ver com um compromisso com Ele. Ele vai dar a vitória. Você vai ver isso no texto que será pregado. Mas para que a vitória chegue, é necessário ter um compromisso. É necessário aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 5, por favor. Gênesis 12, 1 ao 5. O título da mensagem na Bíblia diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Você tem promessa de Deus? Então fique atento ao que Deus vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com seu senhor, como o Senhor lhe tinha dito,
E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Queridos, a determinação de Deus para Abraão, se olharmos para a realidade de Abraão, não parece muito sensata. Veja, Abraão era um homem próspero. Ele não era uma pessoa que, ao sair de sua terra, não faria nenhuma diferença. Ele não era uma pessoa que, ao sair do meio da sua parentela, para uma terra da qual ele não tinha nenhum menor conhecimento, não teria importância. É muito fácil quando eu não tenho nada, quando a minha estrutura, tanto familiar quanto financeira, é muito pequena e eu tenho uma oportunidade de mudanças. É muito fácil, por exemplo, quando eu tive que sair de Belém do Pará, que eu não gostava de tudo que me cercava. Agora imagina você com toda a estrutura financeira, social, familiar, e Deus vem e te diz, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Difícil. Quem sabe, talvez, passou na cabeça de Abraão, vou para onde? Eu não tenho nem ideia, Deus não me falou nada. Será que os familiares de Abraão não questionaram ele, você está maluco? Você vai para onde? Não sei, Deus não me falou. Mas que história é essa, Abraão? E a mulher dele? A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Moisés, quando foi chamado, ele apresentou um monte de desculpas, como eu apresento muitas das vezes. Quando Deus me chamou, eu apresentei um monte de desculpas. Eu negligenciei o propósito de Deus na minha vida. Mas se nós olharmos para Abraão, e Deus o chama e lhe diz, eis-me aqui. Será que eu e você temos dito a Deus, eis-me aqui? Será que Deus tem ouvido essa resposta do teu coração para Ele, diante das coisas que Ele tem colocado na tua frente? Quantas das vezes, querido, Deus nos chama, alguns propósitos que Deus nos coloca e a gente não quer, porque exige um pouco mais. Por exemplo, oração. Quantas das vezes Deus me chama para orar de madrugada, eu estou cansado, eu estou fatigado, meu corpo está fragilizado, eu não vou dizer de mim para não parecer que eu sou o cara, porque eu também não sou o cara. Mas, queridos, os 3 anos que eu fiquei desempregado, Deus me fez saber o que é depender dEle com o joelho no chão, com o rosto no pó. Eu só tinha paz quando eu estava na presença de Deus. E essa paz se duplicava quando eu estava de joelhos dobrados na presença de Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho um prazer imenso em estar dobrado os meus joelhos, falando com o Pai. Mas eu sofri durante 3 anos. Minha família me chamando de vagabundo. Meu pai me dizendo para eu não ser um peso para o meu irmão. Doía. As pessoas me apontando, o cobrador batendo nas minhas portas. E o próprio Deus dizendo que estava tudo fechado, que não adiantava eu procurar emprego. Parece brincadeira. Mas Deus faz assim, querido, quando Ele escolhe alguém para um propósito diferente. Foi o que aconteceu na vida de Abraão. Se nós formos dar um título para essa mensagem, não do que está na Bíblia, mas do meu, eu diria que propósito de Deus não pode ser negligenciado. Nós não temos essa opção. Deus não morreu na cruz do Calvário para que você ficasse sentadinho nesses bancos, querido.
Deus não morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma vida relativamente sedentária na presença de Deus, uma vida sedentária espiritualmente. Deus não morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma vida muito pobre espiritualmente. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus nos dá vida e vida em abundância. Será que eu e você temos vivido dessa abundância? Espiritual, familiar, social, econômica? Tudo na vida de Abraão começa através de um chamado. A palavra Abraão, ela aparece 347 vezes na Bíblia. A palavra Abrão, o nome dele primeiro, 68 vezes. E 279 vezes Abraão, quando Deus muda o seu nome. Isso mostra a relevância desse homem nas Escrituras. A região que Abraão morava era uma região totalmente idólatra. Uma região onde o politeísmo predominava. Politeísmo é a cultura de diferentes divindades. E a cidade onde Abraão morava, que era Mesopotâmia, o Deus Sol, Deus Lua, tinha o nome de Ningai. E todos daquela região cultuavam aquele Deus, aquela deusa. Os hábitos culturais, os hábitos sociais daquela sociedade não era bom para a vida daquela família, mas era lá que Abraão vivia. Queridos, a exigência de Deus nas nossas vidas, quando tem um chamado, são específicas. Quando Deus tem um chamado na vida de um homem ou de uma mulher, ou até mesmo de uma criança, você já deve ter visto crianças falando da palavra de Deus com uma autoridade tão tremenda. Há uma diferenciação, há um chamado específico sobre o que Deus quer. E normalmente Deus quer mudança. Sempre Deus vai gerar mudança na tua vida. Não dá para entrar na presença de Deus, não dá para aceitar Deus como Senhor da tua vida e não haver mudanças. É impossível. Ou então, Deus não mora dentro do meu coração. Eu só tenho Deus externamente. Numa camiseta, né, como eu tenho a camiseta dos homens de fé, né, bonita e tal. Ou, quem sabe, como antigamente, no passado, lá em São Paulo, pelo menos, estava assim, uma moda de se andar com escritas no peito, falando de Deus. Mas muitos daqueles não tinham Deus dentro do seu coração. Muitos também tinham. Mas quando Deus escolhe um homem e uma mulher, aquela vida vai ser diferente. O agir, o falar, o pensar, vai ser transformado. Não significa que Deus pegou aquela pessoa e já veio lapidada, não. Porque Deus não faz isso comigo, com você. Ele te aceita do jeito que eu e você somos. Mas quando aqui chegamos, Ele começa a nos moldar, nos lapidar. E eu quero destacar duas situações de Abraão que foram mudadas: separação e obediência. Quando Deus fala para Abraão: sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, sai da tua terra. Queridos, como eu já disse, não é fácil fazer o que Abraão tinha que fazer. E a razão de toda essa exigência, aquela cultura toda que cercava Abraão não era saudável para ele. Talvez Abraão não entendeu esse projeto, esse propósito. Quem sabe talvez você não tenha entendido que Deus está te separando de amigos, de pessoas que talvez não sejam bom para a tua caminhada, que talvez não seja bom para a tua comunhão com Deus, que talvez não te tragam bons exemplos, boas referências. E quando Deus diz: sai da tua terra, Deus separa Abraão de tudo aquilo, daquele povo idólatra.
Quando Deus diz para Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, de toda essa estrutura que você tem, Deus estava dizendo, você vai depender de mim. Você vai depender integralmente, incondicionalmente de mim. Eu vou te ensinar a fazer isso. Você já parou para pensar que eu e você temos que aprender a depender de Deus incondicionalmente? Quantas coisas Deus nos pede, amados, e é difícil. Quando Deus me pedia para ofertar na vida daquelas pessoas, eu dizia, Pai, olha a minha conta. E todas as vezes que Deus me pediu, eu mostrava. Quando a conta estava no vermelho, eu ia ficar no vermelho. Mas eu fazia a vontade de Deus. Você pode até, talvez, estar questionando alguma coisa, mas não deixa de fazer a vontade de Deus. Você pode até estar achando muito difícil todo esse processo de separação, de estar diferente a tua caminhada. Não reclame, faça. Eu tenho dito para Deus todas as manhãs e às vezes pelas madrugadas, quando estou na presença de Deus, eu te agradeço pela provação que eu estou passando, Pai. Porque ela está me moldando, está me lapidando para ser um instrumento nas tuas mãos. Querido, eu não olho para o que está me cercando, eu não olho para a realidade que eu estou vivendo. Eu olho para o projeto de Deus. Exatamente como Abraão fez. Abraão não olhou para o que Deus pediu a ele, ou Abraão olhou para o que Deus prometeu a ele. Onde está a tua visão? Onde está o foco da tua visão? No que Deus te pediu ou no que Deus te prometeu? Ou pior, no que te cerca, nos problemas que te afligem o coração, a tua alma. Será que Deus é menor do que os teus problemas? Abraão tinha a idade de 75 anos quando ele saiu da terra de Harã. A obediência. Queridos, a obediência na vida de Abraão é uma coisa extraordinária. Todo o processo que ele iria enfrentar, ele não tinha a menor ideia do que aconteceria. E Deus não vem nunca dizer nem para mim, nem para você, como não disse para Abraão, o que você vai passar. Até porque, se fizer isso, muitos de nós vamos correr. Imagina José, vai ser governador, mas você vai ser jogado numa cisterna, você vai ser vendido, depois você vai ser preso, você vai ser perseguido dentro de uma casa por uma mulher. Será que José queria tudo isso para chegar a governador? Imagina Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, você vai ser jogado numa fornalha ardente, mas não esquenta a cabeça não, tá? Imagina Daniel, olha, você vai para a cova dos leões. Imagina Israel, olha, vocês vão ficar de frente do Mar Vermelho e vai vir atrás os exércitos de Faraó. Mas não te preocupa, tá? Fica tranquilo. Deus não dá esse projeto para nós. E ainda bem que ele não faz isso. Mas era difícil, com certeza, para Abraão aceitar essa decisão. Tirar a sua família de toda aquela estrutura, de todo aquele conforto que ele tinha no seio da sua família. Mas em obediência ele foi. Uma terra que ele nem sabia onde era. Deus faz uma aliança com Abraão, queridos, que na época se chamava Abrão. Deus muda o nome de Abraão, que significa, e faz de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande nação. E depois Deus manda Abraão circuncidar todos os homens que ficavam fazendo parte, que estavam com ele. Isso era um sinal da aliança de Deus com Abraão. E Abraão obedeceu. Aliança, querida, é uma coisa extraordinária. Que, aliás, eu fui viajar hoje de manhã e eu uso uma luva e tirei a minha, está no carro. Agora que eu senti falta. A aliança mostra que você pertence a alguém.
No culto dos casais, a gente sempre vê aqui em cima alguém falando, eu sou de fulana, fulana é de fulano. A aliança mostra que você tem um compromisso com alguém. Será que Deus pode olhar para você, para mim, e ver em nós essa aliança com Ele? Será realmente que o Espírito Santo de Deus pode ver em mim um compromisso de aliança com o Pai? Ou será que eu uso Deus como um supermercado? Que eu vou lá, atendo as minhas necessidades e vou embora. Apertou, eu volto lá de novo para buscar mais, para atender minha necessidade. Deus te escolheu como filho, não como mercenário. Deus te escolheu como filho. Deu o seu filho na cruz do Calvário para morrer pela tua vida, para ser filho. E como filho, eu e você temos que ter amor ao Pai. Será que eu tenho esse amor com meu Pai? Ou será que eu só lembro de Deus quando tudo está bem? Quando me aperta, eu começo a fraquejar, eu começo a achar que Deus não é tão um Deus assim, eu começo a achar que aquela profecia não foi de Deus, ou que aquele profeta, julgo ele erroneamente e falo que ele não falou de Deus. Sabe, amados, aliança é uma coisa séria. Deus tem uma aliança contigo. Você é especial para Deus. É por isso que Ele fez uma aliança contigo. A chamada de Deus na vida da gente exige separação, exige dependência, exige obediência, exige entrega. Isso aconteceu na vida de Abraão. Isso precisa acontecer na minha vida, isso precisa acontecer na tua vida, amados. Não pode ser de outro jeito. Eu não sirvo para o propósito de Deus se eu não passar por um processo. Que esse processo vai me levar à obediência, vai me levar a ter uma vida de intimidade, uma vida de santificação e uma vida de poder do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós nos admiramos, eu também faço isso, quando vemos homens ou mulheres totalmente na unção e no poder de Deus, fazendo coisas extraordinárias, e querendo até, muitas das vezes, ser como aquele homem, como aquela mulher, ser usado como aquele homem, como aquela mulher. Mas será que eu estou disposto a pagar o preço? Ou será que eu só quero o lado de estar em evidência? A vida com Deus, querido, não é um palco. O pastor elogiou, eu não sei o teu nome, me perdoe, o pastor elogiou aquela jovem que estava aqui adorando a Deus. Querido, como é bom quando você está com alguém que adora a Deus com total unção, com total comunhão. Você sente o poder de Deus vem até você. Você sente a manifestação do Espírito de Deus na tua vida. Se é dentro de uma igreja, você sente a manifestação, a unção de Deus no meio do povo. Isso é maravilhoso. Mas em compensação, quando você está com alguém que está aqui fazendo daqui um palco, fica difícil. E é uma arma que Deus me deu, adorar a Ele. E nas horas mais difíceis, eu já disse isso, não lembro, acho que já disse isso aqui sim. Normalmente quando a minha esposa me vê adorando, querido, não é porque eu estou feliz da vida, estou alegre, não. É porque a coisa está apertada. É uma arma que traz paz, traz alegria, refrigério para o meu coração, com lágrimas às vezes nos olhos. Mas Deus me enche, me restaura. Muitas das vezes não muda o processo. Mas eu sinto paz, sinto a presença do Pai. Ele me dizendo, eu estou contigo. Não ceda, não desanimes, não desfaleça o teu coração. Deus está dizendo para ti hoje, amado, não desfalece o teu coração, Ele é contigo nessa peleja, nesse propósito. Queridos, não bastasse toda essa situação de Abraão,
quando Deus se encontra com ele novamente e pede o seu filho em sacrifício. Parece brincadeira, não bastasse toda a dificuldade que Abraão passou, ele vem e pede que Abraão oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. Eu não sei você se Deus já te pediu alguma coisa difícil, eu sei de mim. E eu posso te dizer que foi muito difícil fazer. Mas pela misericórdia de Deus eu fiz. Saiba que Deus sempre te coloca em momentos adversos para ver a posição que você vai tomar, para ver como está o teu coração. E não é para a tua destruição, não, é para a edificação da tua vida. Não é para que você seja acabado, arrebentado, não. É para a edificação da tua vida, querido. Veja bem, quando Deus pede a Abraão Isaque em sacrifício, talvez Abraão tenha dito, você está de brincadeira, né, pai? Eu velho, esperei 25 anos para ter esse garoto e agora o Senhor me pede ele em sacrifício. E como é que eu vou dizer para a mãe dele que eu vou matar ele para ofertar em sacrifício a ti? Os historiadores dizem que Isaque tinha 20 anos, alguns outros dizem que tinha 33. O fato é que Isaque, se tinha 20 anos, significa que Abraão tinha 120. E durante 3 dias, amados, Abraão caminha em direção ao Monte Moriá. Eu imagino a despedida de Isaque com a mãe dele. Mãe, tchau, foi ali com o pai. Aí o Abraão fala, não, Isaque, não. Vai lá, dá um beijo apertado, um abraço na tua mãe. Porque ele sabia que ele não ia mais voltar. Porque ele sabia que oferecia em holocausto. Pelo menos essa era a certeza que ele tinha no coração. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele não sabia como Deus faria, mas ele sabia que Isaque era o filho da promessa. Qual é a certeza que você tem no teu coração, querido? De que está tudo destruído ou que Deus é contigo? Qual é a certeza que você tem dentro da tua alma, que não tem saída para esse processo, ou que Deus é contigo? Durante 3 dias, eles caminharam. Imagina a angústia de Abraão. Se fosse um dia já não seria fácil, imagina 3. E quando ele avista o Monte Moriá, ele diz para os moços que estavam com ele, olha, vocês fiquem aqui, eu e o Isaque, nós vamos adorar a Deus, e tendo adorado, nós voltaremos. Está de brincadeira, né, Abraão? Como é que você vai voltar com teu filho se você está dizendo que vai lá sacrificá-lo? Percebe, queridos, que Abraão não olha para a realidade do que ele está vivendo, do que ele tem que fazer. Uma coisa interessante é quando a realidade me cerca. Outra coisa mais difícil é quando eu tenho que fazer aquilo que não é nada bom para mim. E era o que Abraão precisava fazer, sacrificar o seu filho. Mas ele não diz, olha, eu vou matar Isaque em sacrifício porque Deus pediu, em obediência a Deus, e depois eu volto. Não. Ele diz, eu vou adorar a Deus. Olha a diferença. Ele não vai sacrificar, ele vai adorar ao Pai. Quando você entra naquela porta, no dia de quarta-feira, no culto da vitória, saia da tua casa com um propósito de adoração. Saia com o propósito de chegar aqui diante do altar de Deus, dobrar os teus joelhos e adorar. Mas muitas das vezes nós chegamos aqui angustiados, desfalecidos, abatidos, desvanecidos, e nem sequer dobramos o nosso joelho, ficamos conversando para distrair um pouco, né? Ou para relaxar, para extravasar. Adore
Adore, adore. Diante da angústia, adore. Diante da dor, adore. Diante das lágrimas, adore o teu Deus. Tu verás algo diferente acontecendo. Quando dentro desse processo você se colocar diante de Deus e o adorar. Ah, querido, se você soubesse o que é o poder da adoração, eu não tenho tempo para falar a respeito disso. Deus me ensinou e eu tenho aprendido, não aprendi ainda, eu estou aprendendo o processo. Mas é maravilhoso adorar a Deus. Não bastasse toda essa situação, o filho de Abraão, Isaque, que já estava habituado a fazer um sacrifício com seu pai, ele fala: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, e o cordeiro, pai? Talvez se fosse eu dissesse: ah, Isaque, você nem imagina quem é o cordeiro. Mas imagina a dor de Abraão, querido, imagina a dor de um pai. Eu tive meu filho quase morto nas minhas mãos, doeu muito. Meu filho que vocês conhecem, o Otinho. Imagina a dor de um pai, sabendo que vai sacrificar o seu filho, tirar a vida dele. Mas novamente Abraão faz diferente. Ele impressiona o coração de Deus, ele adora o Deus com a resposta que ele deu diante da adversidade. Ele profetiza diante da prova, ele diz: Deus proverá, Deus proverá. Aprenda isso, amado, diante da prova, diante da adversidade, não murmure, diante da adversidade, não abaixe a tua cabeça, não desfaleça o teu coração, não deixe o inimigo prevalecer. Diga: Deus vai prover, porque Ele é provedor, Ele não te escolheu para ser um derrotado. A palavra de Deus diz que Deus nos deu vida e vida em abundância. Vida em abundância não significa ser derrotado. Vida em abundância não significa ser um desengonçado na presença de Deus. Andar cabisbaixo. Levanta a tua cabeça e diz: Deus proverá. Ah, Otto, mas está tão difícil. Eu não sei a tua história, eu sei a minha. Eu te digo, está difícil. Mas eu tenho dito: Deus proverá. Te desperta, faz a obra de Deus. Não fica com teus braços cruzados. Não fica parado esperando que aconteça o milagre de Deus. Faz a obra de Deus, faz o que Deus colocou em tuas mãos. Mas, Otton, está difícil, faça o que Deus colocou em tuas mãos, querido. Ele se responsabilizará. Ele te garante a vitória, Ele te capacita a caminhar nas águas impetuosas. Se Ele não abrir uma alameda para que você passe, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Mas você tem que crer que Ele é Deus, e crendo que Ele é Deus, você tem que fazer a vontade dEle. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Queridos, Abraão, imagina a dificuldade que ele teve para amarrar o seu filho e colocar diante daquele holocausto. Não sei, a Bíblia não relata, mas eu acredito que ele teve uma conversa, porque na idade de 120, se é que o rapaz tinha 20 anos, como é que ele vai segurar um jovem e amarrar, e dizendo: eu vou te matar? Eu acho que ele teve uma conversa com Isaque. Isaque, conhecendo o pai, sabendo que o pai era íntimo com Deus. Olha só que interessante. Eu acho que foi assim, não sei. Abraão falou: Isaque, vem cá. Você sabe que eu tenho intimidade com Deus? Sim, pai, eu sei. Pois é, Isaque. Deus me pediu para sacrificar a tua vida. Mas você sabe que você é o filho da promessa, Isaque? É, pai, o Senhor já me falou. Então, Isaque, mesmo que eu tire a tua vida, confia em Deus, Ele vai prover. Não sei se foi assim, mas não acredito que foi na força que Abraão colocou aquele garoto, aquele jovem amarrado em cima do holocausto. Querido, que difícil um pai fazer isso. E o interessante é que Deus
só se move a favor de Abraão. Não é quando Isaac está no holocausto. Não é quando Isaac está todo amarrado ali em cima, não. Não é quando Abraão pega o cutelo, também não. É quando Abraão vai descer o cutelo sobre a vida de Isaac. Literalmente, Abraão iria tirar a vida de Isaac. E o Deus Todo-Poderoso, o Deus que você e eu servimos, diz: Abraão, Abraão, não faças mal a este jovem. Queridos, no momento certo, Deus vai bradar na tua vida. No momento certo, não é no teu, no meu momento, é no momento de Deus. É no momento de Deus, amado. Sabe, querido, eu imagino a alegria de Abraão quando Deus falou: Abraão, não estenda as tuas mãos para matar. Imagina ele gritando: eu sabia que Deus iria prover. Eu sabia que Deus não me deixaria sozinho. Eu sabia que Deus é comigo. Imagina Isaac se levantando de cima do holocausto e dizendo: Pai, Deus é fiel, Deus é contigo, é comigo, é conosco. Imagina aquele momento de adoração, de explosão de adoração a Deus, pela alegria, pela vitória alcançada por aqueles dois diante do Monte Moriá, em cima do Monte Moriá. Querido, eu quero profetizar na tua vida, na autoridade do Espírito Santo e no nome de Jesus. Levante a tua mão em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de